Na nossa videoaula de hoje, iremos falar sobre o paquímetro. O paquímetro é um instrumento de medição, nunca deve ser usado como ferramenta. O paquímetro é sensível, não devemos colidir ele ou usar sem cuidado. Precisamos ter alguns cuidados ao realizar uma medição. A gente precisa ter tranquilidade, o nervosismo só atrapalha e pode gerar erros de medição. Nós devemos manter o nosso instrumento limpo, devemos ter a limpeza, não deixe cair óleo no instrumento ou qualquer substância abrasiva. Devemos ter cuidado, paciência, pois a pressa é inimiga da perfeição, senso de responsabilidade e sensibilidade. Na imagem temos um paquímetro universal, o tipo de paquímetro mais utilizado. O paquímetro apresenta as seguintes partes: orelha fixa, orelha móvel. As orelhas são utilizadas para medições internas. Nônio ou vernier em polegadas. A maioria dos paquímetros apresentam duas escalas, uma no sistema métrico e outra no sistema inglês. Trava serve para travar o cursor para a obtenção de uma leitura mais precisa. Cursor, parte móvel do paquímetro. Escala fixa em polegadas. Bico fixo. Encosto fixo. Encosto móvel. Os encostos é onde a peça a ser medida fica apoiada. Bico móvel. Os bicos são utilizados para medições externas. Nônio ou vernier em milímetro. O nônio é onde fazemos as medidas centesimal do paquímetro. A ele está atribuído uma resolução, que é a menor medida que podemos obter com o paquímetro. No paquímetro do exemplo, cada linha da escala fixa tem um espaçamento de 1 milímetro. O nônio apresenta 50 divisões, logo a resolução desse paquímetro é 1 dividido por 50, ou seja, 0,02 milímetros. Impulsor, usado para deslocar o cursor com o polegar. Escala fixa em milímetros. Haste de profundidade, que é utilizada para medir profundidade. Bom, com o paquímetro universal nós podemos fazer medições de medição interna, medição externa, que utiliza os bicos. Nós podemos ver, aqui são os bicos do paquímetro. Ele está fazendo a medição externa. Nós podemos fazer medição interna com as orelhas do paquímetro. Nós podemos fazer a medição de profundidade, utilizando a haste de profundidade. E podemos medir ressaltos. Agora vamos aprender a fazer a leitura do paquímetro. Observe nosso exemplo 1. Para a gente fazer a leitura, nós devemos observar onde é que o zero do nônio está. Nesse caso, o zero do nônio ele está coincidindo com a escala fixa logo depois do 1 aqui, desse 1. Esse 1 quer dizer que é 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Logo, a medida que nós estamos lendo é de 11, pois o zero do nônio está coincidindo com o traço 11. Já no exemplo 2, nós devemos fazer a mesma coisa para ler. Devemos observar onde está o zero do nônio. O zero do nônio ele está entre o traço 16 da escala fixa e o traço 17. Logo, a gente vai considerar o 16. Nós sempre consideramos o traço da esquerda. Quando ele estiver entre um traço e outro, nós consideramos o traço da esquerda da escala fixa, ou seja, 16 nesse caso. E depois nós vamos observar onde no nônio é que o traço do nônio coincide com o traço da escala fixa. Nesse caso, o traço do nônio está coincidindo com a escala fixa nesse primeiro traço, nesse traço número 1, 0, 1. Logo, a parte decimal, a parte de fração da nossa leitura, ela é de 1 vezes 0,02, que é a resolução do nosso paquímetro.
Logo, a nossa leitura é 16,02 milímetros. Nós vamos fazer a mesma coisa para o próximo exemplo. Nós temos que observar onde é que está o zero do nônio. O zero do nônio está entre o traço 16 e o traço 17 da escala fixa. Logo, nós iremos considerar o traço 16. Logo, a medida inteira da nossa leitura é 16. Depois nós vamos procurar onde é que coincide. Onde coincidiu? Bem aqui, ó. Onde coincidiu o traço do nônio com o da escala fixa. Aí nós devemos contar quantos traços tem. Nós temos uma subdivisão aqui, ó. Desses traços maiores, quer dizer que tem 5, eles são de 5 em 5 traços. Ou seja, aqui tem 5 traços, aqui tem mais 5 traços, mais 5 traços. Logo, nós temos 15, 16, 17. Ou seja, a nossa parte de fração da nossa leitura é 17 vezes 0,02, que é a resolução do nosso parquímetro, que dá 0,34. Logo, a nossa leitura é de 16,34. Vamos fazer a mesma leitura para o nosso próximo exemplo. Vamos primeiro analisar onde está o zero do nosso nônio. O zero do nônio está entre o traço 16 e o traço 17 da escala fixa. Logo, nós iremos considerar o 16. Sempre consideramos o da esquerda, o que está mais à esquerda. É 16, o quê? Aí nós devemos observar onde na escala do nônio coincide com a escala fixa. Observe que é nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Logo, a leitura é, esse 5 aqui é 50. Aqui são 2, né? 52, 54. Logo, a nossa medida de fração, nossa parte fracionária é de 0,54. Logo, nossa leitura é de 16,54. Nós devemos ter alguns cuidados na medição. Nunca devemos utilizar a ponta do bico do parquímetro para fazer uma medição. Sempre devemos utilizar o encosto como um todo. Encosto o máximo possível, porque isso faz com que, se a gente utilizar os bicos, as pontas dos bicos, isso vai causar um desgaste prematuro. E a gente não quer isso para o nosso instrumento. Não devemos inclinar o instrumento, sempre devemos colocar as faces e os encostos bem apoiados na peça. Quando for medir a profundidade, devemos evitar, não devemos medir com o parquímetro inclinado, sempre ele reto, paralelo à superfície. Não devemos inclinar ele em nenhuma das direções. Quando vamos medir a parte medições internas, nós devemos utilizar a orelha como um todo, não utilizar somente as pontas para evitar o desgaste prematuro, observar para ver se o parquímetro não está torto. E quando formos realizar a leitura, devemos estar perpendicular à escala. Isso vai evitar o erro de paralaxe, que é o erro gerado quando estamos inclinados em relação à escala. A gente acaba confundindo onde é que os traços coincidem. Então a gente sempre deve olhar o parquímetro de forma perpendicular. Obrigado, até a próxima aula.